Nossa, um painel emocionante, né? Que riqueza de perspectivas. Muito obrigada a todos pelo diálogo. E lembrando para a nossa plateia que se você quiser contar o que achou desse painel, basta fotografar o QR Code aqui na tela para acessar o formulário. E, bom, acho que essa conversa ressalta o fato de que, quando a gente fala de bioeconomia, a gente está falando de uma economia já existente na região amazônica, que tem presença em mercados internacionais, que tem capilaridade e que funciona através do protagonismo das comunidades locais tradicionais e indígenas. Isso já é um fato. E aí, o próximo painel vai falar justamente disso, do capital mais valioso que nós temos, que é o capital humano. Afinal, a própria possibilidade de fortalecer essa economia tão promissora existe graças às tecnologias locais e científicas, à mobilização de comunidades e de investidores, à inovação em processos e técnicas, ao conhecimento tradicional das comunidades amazônicas e às culturas e tradições locais que convivem, protegem e potencializam a floresta desde sempre. Então, participam dessa nossa conversa o diretor-presidente da Bemol, cofundador e conselheiro da Fundação Amazônia Sustentável, Denis Mineve, o CEO da Unisafra, Macaulay Abreu, e a escritora, compositora e ativista Márcia Cambeba. Bem-vinda, bem-vindos. E para conduzir esse painel, eu chamo aqui no estúdio a Rede de Sustentabilidade do Itaú Unibanco, Luciana Nicola. Luciana, seja muito bem-vinda. Obrigada por estarmos aqui hoje. Boa tarde, Yara. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje. Eu queria começar fazendo um agradecimento especial para a Yara, uma mulher empoderada, com uma história muito, muito empolgadora e que eu tive o prazer de conhecer há um ano e que me despertou um olhar aqui, que quando a gente fala de Amazônia, é necessário vários olhares, né? Então eu queria deixar um agradecimento especial, não só pela participação da Yara hoje, mas por ela estar aqui junto com a gente no Plano Amazônia há mais de um ano. Obrigada, Nossa, Yara. Muito obrigada. Estou até sem jeito aqui, muito emocionante para mim, como amazônida, como pessoa que se dedica à causa ambiental, de poder estar aqui vivendo esse momento com vocês. Então eu só tenho a agradecer de verdade. Obrigada. E muito emocionada, chamo a produção para colocar a vinheta para o painel começar, por favor. Queria aproveitar também e agradecer os participantes desse painel, que a gente tem como objetivo agora debater a bioeconomia colocando em foco as pessoas. Esse é um tema que foi debatido também nos painéis anteriores, né? Eu acho que tiveram falas muito inspiradoras nos painéis anteriores, duas me marcaram bastante, né? Eu acho que o Ricardo Abramovay, ele trouxe que não existe solução sem a natureza, mas essa solução também passa em colocar as pessoas no foco, né? E a Ana Paula, sem contar a energia dela aqui como um todo, também trouxe a questão de quanto a biodiversidade, a bioeconomia, traz um olhar para as riquezas e traz uma oportunidade de mudar a vida das pessoas. Então, acho que a gente já teve ali um aquecimento para o nosso debate. E falar de Amazônia também é falar de diversidades e das suas grandezas, né? A gente está falando de uma Amazônia que é indígena, que é ribeirinha, que é negra, que é rural, que é urbana, e a gente precisa levar tudo isso em consideração e principalmente as suas vivências e as suas experiências. E aí, para aquecer esse debate, eu quero ouvir um pouquinho dos nossos participantes. Qual é a conexão da Amazônia com a história de vocês? E eu queria começar com a Márcia. Agradecida pelo convite, agradeço imensamente ao Itaú pelo convite. Uma honra estar participando com vocês, com o Denis, com Macaulay, desculpa se eu pronunciei errado. Tudo bem. Macaulay, desculpa, Macaulay. E qual é a minha conexão com a Amazônia? Eu sou amazonense, estou falando diretamente do estado do Pará, e a minha conexão com a Amazônia é justamente desde o momento que eu nasci, porque a gente nascer em território indígena
é aprender com a Amazônia todo dia, é aprender com o rio, é entender que o rio ele tem uma pedagogia, que ele nos ensina. Meu pai dizia, todo dia ele me levava para, a gente chama barranco, né? Barranco alto, e de lá a gente via o rio, e meu pai dizia, olha o rio, ouve o que ele está dizendo. E eu cresci ouvindo o rio. Na verdade, eu ouvia o solapamento, né? Que é o banzeiro. O solapamento é a batida da água no pacote sedimentar, que é o banzeiro, ir e vir. E depois ele descia, a gente tomava banho. Mais tarde, depois do meu mestrado em geografia, eu fui entender que o que meu pai estava me dando era uma sabedoria imensa que eu levaria por toda a minha vida e que depois ia virar literatura, né? Então, as literaturas que eu produzo, todas elas têm conexão com a Amazônia. Todas elas falam da questão amazônica, da questão da floresta, dessa relação intrínseca que nós temos que ter com a natureza, com a Amazônia. A Amazônia é um sujeito de direito. E a gente tem que respeitar isso. Obrigada, Márcia. Vamos ter um prazer de te ouvir mais. Agora eu queria ouvir um pouco da conexão aqui do Macaulay. Acho que depois da Márcia fica difícil, né, falar sobre uma conexão tão profunda quanto ela falou. Mas antes, queria agradecer a participação aí no painel junto com a Márcia e o Denis aí, a nossa mediadora. E acho que fazer essa pergunta é como, para quem nasceu aqui, né, como perguntar, quando tu se deu que teus pais são teus pais? Então, quando que eu me percebi que eu sou um amazônida? No meu caso, um contexto mais caboclo do que um caboclo, um mestiço, de quando eu me percebi caboclo, uma vez que a gente nasce numa população que a maioria são de pessoas que se declaram pardas, e ouve isso, e num contexto mais urbano, acaba também tendo uma questão pejorativa em relação ao indígena, em relação ao caboclo. E aí eu nasci aqui, né, na região, no Amazonas, no Rio Madeira, numa cidade chamada Manicoré, fui criado em Borba, também no Rio Madeira, só que eu me percebi amazônida, me percebi caboclo, quando comecei a ter outras referências de vida, quando eu comecei a me conectar com outros estados, e isso já numa fase um pouco mais adulta, né, já depois dos 18 anos, quando eu tive experiências de falas pejorativas em relação à região onde eu morava. Foi quando eu percebi, opa, eu acho que eu moro numa região que realmente é diferente, uma vez que quando a gente mora aqui se conecta com tudo que está aqui, para a gente é algo muito natural. E quando outras pessoas olham com vislumbre, com algo muito diferente, aí que a gente percebe, eu acho que eu estou conectado a um lugar muito diferente. Então, minha conexão com a Amazônia vem desde sempre, mas se perceber amazônida levou um tempo, se perceber caboclo levou um tempo para que isso acontecesse. Macaulay, a gente também vai ter a oportunidade de ouvir o impacto que o seu negócio causa na região. Bom, esse painel aqui, para mim, está sendo bem fácil, porque eu estou com a presença do Denis, que é nosso conselheiro no Conselho de Especialistas da Amazônia, do Plano Amazônia. E eu acho que entre os nossos conselheiros, não tem ninguém mais vocal em todas as nossas reuniões do que o Denis, para colocar pessoas no centro da discussão, não é, Denis? Bem, obrigado, Luciana. Eu fico honrado com o convite mais uma vez. Minha ligação com a Amazônia é uma ligação através de refugiados, né? Os dois lados da minha família, de alguma forma, foram refugiados de outros locais no mundo e encontraram na Amazônia o lugar onde pudessem florescer, né? Então, na minha família, por parte de mãe, nós somos judeus marroquinos, que viemos para a Amazônia em 1887, numa época que não era favorável a judeus no Marrocos, e a Amazônia tinha acabado de abrir seus portos, e era um lugar acolhedor, também um lugar que mostrava um início de prosperidade ligado à borracha. Do lado do meu pai é refugiado
do sistema comunista, da cortina de ferro dos anos 70, e por uma sequência de eventos fortuitos acabou construindo sua carreira inicialmente em São Paulo e depois veio junto com a Zona Franca para Manaus. Então, minha ligação aqui é uma ligação já de muitas gerações, por um lado, e nós encontramos na Amazônia o lugar onde prosperar, o lugar onde fincar nossas raízes e também o lugar ao qual nos dedicarmos, digamos assim, o trabalho das nossas vidas. Bom, Denis também, além de ser, acho que o nosso conselheiro que traz muito essa discussão sobre pessoas, também é a veia empreendedora ali para nos trazer a realidade da região em todas as soluções que a gente vem discutindo. Eu queria voltar aqui com a Márcia. Eu acho que a gente vem discutindo em todos os painéis que mostram o quanto o Brasil e a Amazônia têm um potencial enorme para a bioeconomia, né? Também temos clareza que isso só é possível se conectarmos as biotecnologias com os conhecimentos ancestrais. Márcia, eu queria te ouvir um pouquinho, queria que você compartilhasse com a gente um pouco da sua vivência sobre a cultura indígena e o papel dela na proteção desse ecossistema. Maravilha, que pergunta interessante e que pergunta propícia para o momento, né? A nossa relação de proteção com a Amazônia, como eu falei, ela é ancestral, como você bem usou essa palavra. Muito antes, os nossos anciões nos falavam que a Amazônia ela tem um espírito, que a natureza tem um espírito. E é por isso que nos nossos rituais a gente sempre pede permissão para entrar no rio, permissão para entrar na mata, permissão se vai caçar porque vai matar um irmão, ou seja, uma anta, uma cutia, uma paca. E esse irmão vai alimentar outros, né, que são os seres humanos que ficaram lá na aldeia. E aí tem todo um ritual para isso. A pessoa que matou aquele animal, ela vai se purificar. Por uma semana ela não vai comer carne. Então, a nossa relação com a Amazônia nós não somos os guardiões da Amazônia, nós somos a própria Amazônia. Porque a gente entende que ao agredir e violentar e exaurir o recurso, a gente vai estar prejudicando a nós mesmos, e assim a humanidade. Então, a luta dos povos originários pela manutenção do verde mais verde e do rio sem poluição não é só para nós, é para o mundo. E, Márcia, aproveitando aqui a sua resposta, e como uma mulher empreendedora, eu queria ouvir um pouco como que você avalia essa conexão, né, de preservação da cultura indígena, geração de negócios e tecnologia. A gente vive... A cultura ela é cíclica e latente, eu começo dizendo por aí, né? Então, se a gente entende que a cultura é cíclica e latente, nós como povo originário não podemos ficar estanque, não podemos estagnar no tempo. O tempo, ninguém anda para trás, ele anda sempre para frente, né? E nós estamos em pleno século XXI. E a cidade, ela, de uma certa forma, ela empurra a aldeia, ela engole a aldeia, né? Então, tem muitas aldeias, principalmente em Manaus, que elas estão dentro de bairros em Manaus, né? E no Pará não é diferente, e na Amazônia não é diferente. Então, a gente precisa ter esse contato, sim, fazer uso da tecnologia, fazer uso do celular, né? Por quê? Porque por aqui, por exemplo, eu não trabalho só com literatura, né? Não sei se eu me apresentei no início direito, eu trabalho com a música, eu sou compositora, cantora, eu sou fotógrafa, né? Trabalho com a fotografia, a gente vem fotografando de tudo um pouco, desde natureza até a relação dos povos indígenas dentro da aldeia, e tudo isso para mostrar que a gente tem essa relação, marca esse lugar de identidade com o território, mas também a gente precisa entender e aprender a utilizar droner, GPS, máquina fotográfica, filmadora. Por quê? Porque os nossos territórios estão sendo invadidos todos os dias, seja por garimpeiro, madeireiro,
agricultor, e a gente precisa proteger e saber onde é que estão esses focos de desmatamento e de incêndio. E essas tecnologias, elas nos proporcionam isso. Utilizar as redes sociais, porque a partir dali a gente também pode protestar. E a nossa arte, eu me considero artivista, porque toda a arte que eu faço, do cinema, como atriz, como produtora, como roteirista, como fotógrafa, cantora, compositora e tantas outras artes mais, eu venho fazendo em prol da questão indígena e da questão ambiental. Bom, aproveitando um pouco aqui da fala da Márcia sobre a questão da tecnologia, Macaulay, você como CEO da Unisafra, né, queria ouvir um pouco da sua trajetória como empreendedor e também da sua solução tecnológica para a agricultura. Conta um pouco para a gente. Estava no mudo. Beleza. É engraçado ouvir CEO, né? Mas eu prefiro ser chamado fundador. CEO é quando a empresa estiver maior. Mas, enfim, quando eu resolvi empreender, eu ainda estava na universidade. E aqui na Amazônia, pelo menos no meu ponto de vista, para o jovem amazônico, a gente tem uma questão que é referência, né? Então, o jovem interiorano, as referências que ele tem é o que ele vê na TV e o que ele consegue ver das pessoas com que ele convive. E eu, por algum motivo, na minha cabeça, tinha uma vontade de vir para a capital, para Manaus, para estudar, né? E, consequentemente, construir uma carreira estudando em alguma profissão que eu escolhesse, que eu iria escolher. E aí, quando eu entrei na Universidade de Agronomia, eu já estava com a mentalidade de ser um pesquisador, fazer pós-doutorado, e estava caminhando para essa trajetória. No ensino médio, já comecei a fazer pesquisas científicas, publicações. Na graduação, já entrei com tudo, procurando professores para eu me inserir nas pesquisas. Só que eu me deparei com uma realidade que eu achava que eu não conseguiria usar todo o meu potencial de pensamento, por vários motivos. Restrição de recurso, restrição de hierarquia, e foi aí que eu falei, não, tenho que buscar novos contextos, novas referências. E aí eu comecei a participar de eventos e descobri o conceito de startups, empreendedorismo, e foi aí que eu comecei a tentar, né, criar um negócio voltado para a área de tecnologia como forma de experimentação. Então, o que isso significava? Eu já tinha uma experiência profissional na área agrícola, como técnico agropecuária e já estudante de agronomia, e eu já sabia fazer consultoria, etc. Só que eu queria ter uma experiência em uma outra área que eu não dominava nada. E foi aí que começou a surgir algumas tentativas do que hoje se tornou a Unisafra, né? Que a gente acabou desenvolvendo o que eu considero uma iniciativa de ecossistema de soluções voltadas para cadeias produtivas, para a área de rastreabilidade, comercialização e distribuição de alimentos inseridos em cadeias produtivas da Amazônia. Então, foi esse caminho que a gente acabou fazendo essa trajetória, e justamente por ter um olhar mais técnico para o setor primário, ao mesmo tempo pensando em como que eu resolveria as problemáticas do setor primário, que eu via desde criança lá no interior, com tecnologia, que eu continuei. Não, vamos continuar resolvendo com puramente tecnologia. E a gente está numa região que tem pouca conectividade, tem uma resistência um pouco maior ao uso das tecnologias, e foi meio que desbravar uma trilha, né? Então, acabamos iniciando o desbravamento de uma trilha até chegar onde a gente está hoje, que ainda é um mecanismo muito difícil de tracionar, uma vez que a gente tem regiões que não têm nem acesso à segunda revolução industrial, ou seja, não tem nem acesso à energia. Como que eu vou tracionar o negócio que a minha base vem de uma pessoa que não consegue, não tem energia, não tem conexão com internet, para eu tracionar as vendas delas, etc. Então, essa foi a trajetória que a gente vem fazendo, né? Então, a gente ainda está em uma fase de experimentação, obviamente modelando e adaptando o negócio, as tecnologias, à realidade que a gente vive.
E aí eu gosto de frisar, para finalizar aqui minha fala, de que todas essas outras tecnologias, IA, blockchain, Big Data, elas são meios para eu atingir um fim. E eu aplicar isso na Amazônia, eu não consigo fazer sem ter uma metodologia apropriada. E, às vezes, eu consigo resolver problemas aqui na nossa região que não necessariamente precisa de uma tecnologia de ponta. Utiliza o princípio de uma tecnologia de ponta, mas não precisa ser necessariamente aquela tecnologia. E a gente tem um déficit muito grande de geração de informação. Então, a gente coleta mal dados na Amazônia e e não tem dados para tratar, para a gente pensar em um futuro. Então, a gente fala do Amazônia e pensa logo em floresta, mas a gente é cheio de caminhos por rios, e a gente não tem muito bem esses rios estruturados e uma estrutura logística legal, bacana, para a gente pensar em escalar negócio aqui na nossa região. Eu acho que você trouxe aqui um pouco dos desafios que você teve em empreender um negócio de tecnologia na Amazônia, né? Que eu acho que isso é uma curiosidade de todos. Mas eu queria ouvir um pouquinho mais. Como é que você acha que a Unisafra vem contribuindo para esse ecossistema de negócios de impacto na região, né? Porque quando a gente fala de negócios, né, não tem como a gente se desassociar da palavra impacto quando a gente fala de Amazônia. O legal é o seguinte, quando a gente começou o que se tornaria a Unisafra, ninguém entendia nada, ninguém acreditava, porque a gente não tem conectividade aqui na região. Então, é meio que chegar e falar, não, você está propondo alguma coisa tecnológica para uma região que não consegue acessar tecnologia. Eu falava, não, tem possibilidade, é só adaptar. Então, a gente meio que começou a trilhar um caminho. E hoje a gente, apesar de não ter tantos empreendedores ainda, mas a gente já começa a ver um ecossistema ser criado nessa questão de negócios de impacto e também negócios digitais de impacto. A gente tem um desafio muito grande para os negócios de impacto na Amazônia, de eles conseguirem alavancar pela seguinte premissa. Uma vez que eu opto por gerar impacto na cadeia produtiva que eu estou desenvolvendo, eu vou abrir mão, de uma certa maneira, de margens de lucro. E, além disso, eu vou abrir mão de práticas que são regulares e, na maioria das vezes, são práticas que são muito informais e geram à beira da ilegalidade, e para tentar regularizar, para tentar organizar. Isso exige do empreendedor, do negócio, um investimento muito grande. E a gente acaba abrindo mão de vários fatores de crescimento da empresa para pensar no impacto que a gente está gerando. E a gente inclui, inclusive, métricas para que a gente avalie esse crescimento. E isso torna o processo um pouco mais difícil. Eu acho que é algo que os investidores, as empresas, as instituições fomentadoras devem levar em consideração quando eles pensarem em ajudar negócios desse tipo. E um outro contexto que eu gosto de trazer, que é um conceito que eu abordo, que é a questão da bioeconomia digital, que são soluções digitais, soluções tecnológicas para fortalecer o ecossistema de bioeconomia. Como eu falei anteriormente, a gente está numa região em que a gente tem muita dificuldade com dados. E eu só consigo pensar num futuro, por mais que a gente tenha esse déficit de acesso à energia elétrica, acesso à conectividade, mas eu acho que a gente consegue adaptar algumas tecnologias para melhorar a captação de dados microclimáticos, para melhorar captação de dados de logística. Então, acho que o futuro da bioeconomia na Amazônia está atrelado a desenvolvimento de tecnologias digitais que fomente esse ecossistema. Quem é que vai estar junto, desenvolvendo junto, eu não sei, mas acho que os empreendedores têm que estar o empreendedor de bioeconomia de base tem que estar muito próximo dos empreendedores digitais. Bom, Denis, resgatando um pouco aqui da fala do Macaulay e da Márcia, eu queria retomar algo que a gente sempre discute nas reuniões do Conselho e que sempre você traz isso com muita força, né? Que é olhar um pouco o capital humano, a necessidade do capital humano. Na sua visão, o
que a gente precisa fazer, né, para destravar aqui o empreendedorismo? E também um outro ponto que você sempre traz, que eu acho que é muito interessante, eu queria te ouvir sobre isso, é a questão do jovem, né? Como é que a gente traz desenvolvimento e mantém o jovem na Amazônia? Bem, obrigado pelas perguntas. É uma honra estar com os dois aqui, né? Já sou admirador do Macaulay há muito tempo, empreendedor local, e a Márcia, eu não sabia tantas áreas nas quais a Márcia vinha se desenvolvendo artisticamente, né? Eu já tinha ouvido falar de alguns dos trabalhos dela, mas eu não sabia que eram tantos. Bem, no tema de capital humano, acho que o primeiro ponto é que não existe nenhum caso de sociedade que tenha se desenvolvido por outro meio. É somente pelo desenvolvimento do seu próprio capital humano. E se olhar ao redor do mundo, onde quer que seja, Estados Unidos, Europa, às vezes você tem recursos naturais e isso não adianta nada no longo prazo, se você não desenvolver os cérebros. Eu acredito que a Amazônia é um caso singularmente importante para o desenvolvimento de cérebros. Os recursos naturais da Amazônia, eles são incríveis, né? Se você olhar a floresta, a biodiversidade, a geodiversidade, a diversidade humana, ela é incrível. Mas ela não é um recurso parecido com o petróleo, onde você bota algum capital e você extrai. Ele é mais parecida com um supercomputador. Imagine um supercomputador. Se você me botar numa sala, um supercomputador, não vai acontecer nada. Eu não vou produzir nada. Eu não vou gerar nenhuma riqueza. Você precisa ter os recursos humanos certos para utilizar aquele supercomputador. A Amazônia é semelhante. Nós temos algo absolutamente incrível, não replicado em lugar nenhum do mundo, de riqueza. Mas essa riqueza, ela precisa ser acompanhada pelos cérebros. Quando eu fecho meus olhos e eu imagino como é que vai ser uma Amazônia próspera no futuro. Você tem exemplos como Macaulay e Unisafra. Ora, imagine 2040, o que quer dizer uma Amazônia próspera? Provavelmente quer dizer que nas páginas do New York Times ou do Wall Street Journal, você vai ter uma notícia por semana. Essa semana nós descobrimos um incrível composto que permite algum tipo de cura, ou um incrível composto que é muito leve, mas muito resistente, ou alguma fórmula, eu não consigo, às vezes, nem imaginar. Mas o cérebro humano é o instrumento principal para chegar nesse ponto imaginário, né? Um exemplo que eu gosto de dar, você vê a Natura. A Natura é um ótimo exemplo, até que foi mencionado na apresentação anterior. Meu sonho é que o próximo Guilherme Leal seja um ribeirinho, seja de origem indígena, ele nasça aqui, ele encontre aqui um espaço fértil para se desenvolver seu cérebro e sua capacidade empreendedora. Mas nós, como nação, não fizemos, até hoje, a escolha de desenvolver os cérebros voltados à Amazônia. Eu vou dar um exemplo. O Brasil, em algum momento, decidiu: nós vamos ser uma potência aeroespacial. E o primeiro passo foi estabelecer o ITA. E hoje, nós somos uma grande potência. O Brasil não tem a menor vocação para ser potência aeroespacial, exceto a nossa vontade, a nossa capacidade humana e uma escolha feita de focar naquela capacidade. Eu vou fazer uma comparação com o INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, provavelmente o instituto mais emblemático, onde algumas das mais interessantes pesquisas voltadas à Amazônia acontecem. O orçamento anual do INPA é de menos de 50 milhões de reais. Isso é menos de 10 milhões de dólares. Isso é uma fração do que investe qualquer das
100 maiores universidades norte-americanas, das 1.000 maiores universidades do mundo, investem em conhecimento. Nós não estamos aptos ainda a jogar esses jogos. Casos como o da Márcia e do Macaulay são empolgantes, mas eles, infelizmente, são poucos. Acho que para você ser competitivo, você precisa de 50 Márcias, de 100 Macaulays, e aí nós estamos jogando um jogo global, onde nós somos capazes de competir com o mundo. Mas essa competição é no cérebro. Hoje, os cérebros noruegueses ou americanos provavelmente são capazes de desenvolver descobertas a respeito da Amazônia do que os nossos. Isso não deveria ser verdade, e nós deveríamos escolher, como nação, nós temos a prioridade de desenvolver os nossos cérebros para explorar esse incrível ecossistema, esse incrível supercomputador, essa incrível riqueza que é a Amazônia. Bom, Denis, compartilho do seu sonho de que o próximo Guilherme Leal seja um ribeirinho, seja alguém da Amazônia, né? Eu acho que, de fato, a gente tem o interesse de trabalhar para isso. E eu queria ouvir mais uma coisa na sua visão, né? Você é uma pessoa que tem uma visão de investidor e idealização de ecossistemas de impacto, né? Como é que a gente consegue atrair o interesse de investidores para a região? Bem, eu lembro que tem uma fala que diz que assim, o Brasil é para profissionais, né? O Brasil é um país complicado e difícil. A forma que eu sempre complemento é a Amazônia é só para PhDs. Aqui é tudo complicado, aqui é tudo difícil. Eu acho que nós temos alguns passos, mas o primeiro passo é uma mudança de mindset. O Brasil olha para a Amazônia, em geral, o Brasil e o mundo, né, olham para a Amazônia como um problema a ser resolvido. Isso é uma visão tão triste de algo tão extraordinário. A Amazônia, ela tem problemas. Todos os lugares do mundo têm problemas. Mas aqui também é um espaço onde o Brasil pode se reinventar, onde nós somos capazes de fazer coisas muito diferentes. Vou só dar um exemplo. Imagina se nós decidíssemos fazer na Amazônia um grande projeto de reflorestamento, de recuperação de áreas degradadas. Seria o maior projeto do mundo e com capacidade de produção de comida, de madeira, de armazenamento de carbono. E isso seria um marco global. Quando você fosse pensar, talvez em 2100, o que nós humanos fizemos para reverter as mudanças climáticas, poderia ser, olha, o Brasil fez isso. O Brasil foi transformador porque recuperou metade das florestas que haviam sido degradadas ao longo dos anos e enriqueceu nesse processo. Não tem nada de errado, e nós precisamos pensar na Amazônia como esse lugar de reinvenção para nós enriquecermos como povo. Nosso povo, para ter empregos, para que ele tenha riqueza e também tenha um impacto ambiental positivo. Eu acho que é muito pobre a forma de olhar para a Amazônia como um problema. Então, minha tentativa como empreendedor é de investir em negócios que mudem esse jogo, que acabe com essa história de, olha, você tem que escolher entre a economia e o meio ambiente. Você não deve escolher, você tem que escolher os dois e nós precisamos encontrar esses negócios e dar vários passos à frente. Eu estou muito feliz de fazer parte do Conselho dos Bancos. Eu acho uma ação muito corajosa. Os bancos, eles se meteram a mão numa cumbuca. A Amazônia é um lugar difícil de operar e quando você começa a fazer promessas que você vai se engajar e vai tentar ter impacto positivo, você se abre a risco. Isso acontece, acho que com todo mundo que opera na Amazônia. Os bancos tomaram essa decisão. Eu fiquei muito feliz com isso. Não sei se foi uma boa decisão do ponto de vista de risco, mas estou feliz que vocês estão aqui e acho que vocês fazem parte de nós repensarmos a Amazônia
não como essa visão triste do Jornal Nacional de estatísticas mensais de desmatamento. Isso é um aspecto, ele é verdade, mas acho que também nós precisamos pensar como é que nós nos transformamos em uma sociedade próspera, em uma sociedade de impacto positivo para o mundo, que resolve problemas e enriquece no processo. Denis, eu acho que no painel dos CEOs eles trouxeram muito isso, né? O quanto esse último ano, né, o primeiro ano aqui que a gente acabou de completar de Plano Amazônia, foi de muito aprendizado, né? A gente tinha ali uma noção de que era uma região com muitas complexidades e a gente... Obviamente, o primeiro passo foi de muito respeito e humildade para aprender e ter todos esses olhares. Mas acho que o nosso grande desafio é como é que a gente agora parte para a prática, né? Como é que a gente consegue trazer concretude para aquela intenção toda do nosso plano e todo o conhecimento que vocês aqui vêm trazendo para a gente no Conselho. Mas eu queria incluir o Macaulay nessa reflexão, né? Macaulay, o que você acha que falta aqui para esse interesse, de fato, se transformar em negócio? Acho que eu vou aproveitar. Eu tive a oportunidade de assistir o início do evento, do painel dos CEOs, e foi comentado pelo mediador que o Brasil optou, né? É uma escolha, são escolhas, assim como o Denis falou, que eu também sou grande fã dele, aumentou para mim. Mas são escolhas. O Brasil optou por desenvolver a agricultura de uma maneira tecnicista e voltada para commodities. E, na minha visão, para a gente desenvolver a Amazônia, a gente tem que ter uma outra perspectiva. Para eu ter um Guilherme Leal, eu não tenho que ter a perspectiva da Amazônia como fornecedora de commodities. Eu tenho que ter a perspectiva da Amazônia como fornecedora de produtos já com valor agregado. E para que isso aconteça, eu preciso de muitos confounders, eu preciso de muitos Macauleys, eu preciso de muitas Márcias, mas eu preciso de muita gente que vai me ajudar a fundar essas empresas. Então, e para que eu tenha mais pessoas que estarão comigo dispostas a empreender, eu preciso que esses empreendedores estejam capitalizados. E para eu capitalizar eles, eu preciso de investimento na base dos empreendimentos, e tudo é número. Eu costumo dizer, eu vim da pesquisa, na pesquisa a gente trabalha muito com estatística, e é tudo estatística. Quantos empreendedores eu estou fomentando na base, porque alguns desses empreendedores vão crescer suas empresas, elas vão morrer no caminho, e quanto dessas empresas vão se perpetuar mais para frente. E aí, aproveitando o espaço, da perspectiva de crédito, de financiamento, de fomento, a gente tem que levar em consideração o contexto amazônico e o tempo Amazônia. Enquanto eu desenvolvo novas variedades para culturas que são anuais, bianuais, de ciclo rápido, na Amazônia, para eu desenvolver um açaí híbrido, que foi minha pesquisa de mestrado, eu tinha que fazer o meu doutorado, meu pós-doutorado, e talvez continuar na mesma instituição, lá na Embrapa, para eu poder ver, no final, uma planta híbrida produtiva e transferir essa tecnologia para os produtores usarem aqui no Amazonas. Então, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que a gente precisa investir não só no empreendedor, mas também na pesquisa. Então, tem que ser um volume de dinheiro, tem que ser muita gente envolvida, a gente tem que atrair mais pessoas, a gente tem que capacitar mais pessoas e descentralizar esses investimentos. A gente ainda tem muita gente, muitos pesquisadores concentrados nos centros urbanos, nos principais centros urbanos da Amazônia. A gente tem uma interiorização muito pouca desses pesquisadores, desses empreendedores e, principalmente, dos investimentos. Então, acho que para a gente mudar essa perspectiva, acho que está na hora, a gente está no momento de apostar um pouco mais alto. A gente sabe onde a gente pode chegar. A gente tem que sair da potencialidade para resultado. E para a gente gerar resultado, a gente tem que fazer diferente do que vem sendo feito há muito tempo atrás. A gente sabe que a Amazônia ela é composta por várias Amazônias. A gente tem a nossa Amazônia, que é ali o sul da Amazônia, é uma região que se desenvolveu à base de desmatamento, mas gerou muito desenvolvimento econômico. A gente está no estado Amazonas, que tem uma área florestal
mais de 90% da sua área de floresta é conservada, né, preservada. Então, como que eu concilio essas duas vertentes? Como o Denis falou, como que eu desenvolvo negócios sem ter que escolher por um lado e pelo outro? E isso é só através de capitalização e investimentos personalizados para a nossa região e capitalizar esses empreendedores, tanto da base, quanto do meio, quanto os que estão escalonando, tracionando seus negócios. Essa é a minha visão que eu tenho nesse sentido. Macaulay, eu acho que você trouxe um ponto super importante, principalmente para quem está aqui do outro lado, né, no banco, né? Eu acho que uma certeza que a gente conquistou nesse último ano, eu, Marcelo e a Carol, que estamos ali no dia a dia, pensando no plano, pensando nas iniciativas e como é que a gente dá concretude, é respeitar o tempo e respeitar também as suas particularidades, né? Para a gente estar muito claro que a gente não vai conseguir usar tudo que a gente tem hoje de prateleira e colocar à disposição ali de produtos financeiros, que a gente precisa fazer esse processo de reflexão. E, Márcia, eu queria voltar contigo, né? Como professora, poeta, indígena, o que você espera no futuro dos jovens da região? Eu espero que eles tenham uma educação de qualidade. Eu espero que eles tenham oportunidade de alavancar a sua arte. Por exemplo, vamos pensar, a gente falou aí muito da cultura, da própria arte, né? Nós temos aí um festival chamado IBI, Festival de Música Indígena. Por quê? Porque a gente criou o IBI, porque na cidade a gente não tem essa oportunidade dos grandes festivais convidarem nós, cantores e compositores indígenas, porque nós temos, sim, um grande potencial de música. Então, foi preciso que a gente criasse, em 2019, o IBI, apresentasse esse festival em São Paulo, com muita dificuldade, para que a gente pudesse mostrar, está aqui a nossa arte, está aqui a nossa música. É qualidade. Nós temos rock, nós temos rap, nós temos, não sei se eu posso chamar de MPB, mas ou MPB, ou música original indígena, nós temos a música de território, eu produzo uma música em tupi e português, faço uso dos elementos, dos instrumentos que vêm da própria natureza, a seringa, o ocaqui, que eu tenho que buscar aí no Amazonas, porque aqui no Pará não tem semente de ocaqui, chocalho de ocaqui, o maracá, né? O maracá, então, o tambor, mas tem outros que usam eletrônico, tem outros que usam teclado, piano, por que não? Por que não uma orquestra indígena com instrumentos originais, ou uma orquestra indígena com instrumentos de orquestra da cidade? Então, não se tem um grande festival indígena, onde o indígena seja protagonista e ecoe reverbere a sua música. Por exemplo, para você produzir um livro desse aqui, quanto tempo levou para uma editora dizer, eu tive que produzir o meu próprio livro, né? Pagar do meu próprio bolso, acreditando no meu potencial, acreditando que eu tinha capacidade, sim, de fazer uma literatura indígena e de ecoar com ela. Então, paguei meu próprio livro, a Itaquiritã, uma primeira edição. Depois de 7 anos, uma pequena editora chamada, hoje, Jandaíra, me convida para fazer a segunda edição. A gente já está na 3ª impressão desse livro aqui, eu acho que só o Estado de São Paulo fez uma compra grande. E depois veio vindo a primeira edição esse aqui está na 2ª edição, veio esse aqui, que me proporcionou lançar esse somente nos Estados Unidos, né? Mesmo que em português, só tem lá. Quem quiser comprar pelo Amazon e outras, Magazine Luiza, estante virtual, enfim, lojas americanas. Então, a gente precisa, eu espero isso, uma educação de qualidade para a juventude, uma saúde de qualidade, emprego e renda para essa nova geração que está aí. Como que a gente vai, meu Deus, desculpa, gente, como é que a gente vai pensar na questão da renda, da produção,
se a gente não dá qualificação para essa juventude. Então, qualificar essa juventude, pensar como a gente pode estar trazendo qualificação em vários setores para essa juventude. Nós, aqui na Amazônia, temos carência nisso. E como é que a gente pode estar suprindo isso? A partir do momento em que as grandes empresas, as instituições que possam estar fazendo parcerias, assinando termos de cooperatividade em prol de beneficiar essa parcela da população jovem, esses que hoje são adolescentes, amanhã... Meu Deus! Desculpa, gente, eu tenho que desligar aqui mesmo, não estou... Imagina. Desculpa, eu abaixei o volume, mas não desliguei o telefone. Então, tudo isso é importante. A gente saber como chegar, como proporcionar. Essa parcela da juventude indígena é muito carente. A gente está numa região amazônica onde em cada estado tem população indígena. O Brasil é território indígena. Se você for pensar São Paulo, se for pensar Rio de Janeiro, em várias outras capitais, nós temos vestígios arqueológicos que vão indicar a presença da população indígena ali. E como que a gente pode estar pensando também essa parcela da população, que antes era maioria e hoje somos chamados de minoria? O que para nós a sociedade não indígena coloca? Porque nós estamos na cidade, nós estamos na aldeia, mas nós estamos na cidade. Aicaquiritama, eu moro na cidade. Eu não sou da cidade, mas eu estou na cidade, eu moro na cidade. Portanto, eu territorializo a cidade através da minha arte, aqui das minhas pulseiras, né? Tem o relógio, que já é um elemento da cidade, mas também que dita a hora, porque o nosso tempo é circular, não é linear. Eu não estou interessada no tempo de relógio quando eu estou na aldeia. Eu estou interessada no tempo da natureza. Mas que traz uma pulseira que é feito de semente de ocaqui, desculpa, que é feito de tucumã, osso de animal e outros elementos que compõem o nosso anel, essa pulseira aqui, que é do Zoimiria Troari, que só tem aí, é típica aí que vende muito em Manaus. Mas como fazer com que esses parentes que estão produzindo essas artes lindas tenham como vender para fora, ou vender em grande escala? Então, eu acho que é por aí. Eu espero isso, de verdade. Eu espero que um dia a gente consiga, sociedade indígena, sociedade não indígena, se interagir, unindo pontes, criando mundos, interligando mundos. Sabe, Márcia, eu tive o privilégio nessa minha jornada à Amazônia de ter uma reunião com representantes da PIB. E eu fiquei muito impressionada em ver que apenas 2% do investimento da PIB vinha de recursos brasileiros, né? Que a grande parte eram recursos internacionais, e aí eu não estou falando nem de recurso público, né? Eu acho que fica um grande alerta aqui para a iniciativa privada, entre todos os nossos olhares de investimento, o quanto a gente também tem que olhar para isso e valorizar a cultura indígena nacional, né? Isso para mim foi uma coisa, foi um choque grande ter acesso a essa informação. A gente está chegando ao final, infelizmente, eu poderia ficar aqui horas com vocês, mas eu não posso terminar antes de voltar uma bola que o André trouxe aqui para os nossos CEOs, em relação ao Plano Amazônia. O André trouxe numa fala sobre legado e expectativas de qual era a contribuição do Plano Amazônia para essa agenda. E aí, Denis, não posso deixar de te ouvir nisso, né? Como um conselheiro que faz parte aqui do nosso Plano Amazônia, qual que é a sua visão? Como é que você vê a contribuição do Plano Amazônia para essa agenda? Essa é, obviamente, uma pergunta difícil ainda a ser respondida. Mas eu acredito que tem alguns aspectos onde os bancos são muito poderosos e onde eles não são. O caso que o Macaulay levantou, por exemplo, de financiamentos, de tornar pequenas empresas grandes e às vezes grandiosas,
essa é uma mágica contida no plano de negócio dos bancos, que eu espero consiga ser liberada junto aos empreendimentos da Amazônia. Uma das pessoas que estava no painel anterior, o Saulo Kozlowski, por exemplo, ele levantou as principais empresas amazônicas exportadoras. Eu espero que os bancos tornem essas empresas líderes mundiais nos seus respectivos segmentos e que, com isso, elas vão gerar riqueza e prosperidade para a região toda. Mas não só elas, né? Obviamente, Macaulay tem trabalhado na área primária, acho que existem muitas oportunidades, os bancos têm olhado para culturas sustentáveis, sistemas agroflorestais e diversas frentes. Essa é uma mágica que pertence ao plano de negócio dos bancos. Eu acho que conter desmatamento é possível, mas é mais difícil dentro do que os bancos são capazes de fazer. Os desmatadores, eles, em geral, eles não têm conta no Bradesco, ou no Itaú, ou no Santander. E se tiverem, eles não vão estar revelando facilmente que eles são desmatadores. Então, é um processo mais delicado que, em parte, tem um problema policial e, em parte, tem uma questão de incentivos também. Mas o que eu acredito que é importante também é que os bancos têm desenvolvido um grau de empatia com os problemas da região. Os problemas da região não são simples e não se prestam a visões maniqueístas do mundo. Não há um bem e um mal. Os problemas eles são mais complexos e eles requerem que você, às vezes, mergulhe. E o que eu acho que tem funcionado muito bem é esse mergulho. Vou dar um exemplo de uma sugestão que acho que os bancos estão avaliando, é o tema de diversidade. Quando você toca na Amazônia, a diversidade aqui ela é levemente diferente da diversidade no restante do Brasil. Quando você fala de diversidade na Amazônia, acho que você deve pensar o tema indígena. Então, você deveria ter gerentes de banco indígenas também. Se você quer um grau de empatia com os dramas locais e com as possibilidades locais, os gerentes deveriam também fazer parte dessa reflexão. Acho que nós temos dado passos nessa direção. Nunca é suficiente, né? Até porque as demandas sociais se multiplicam e as perguntas do mundo voltadas à Amazônia são sempre insistentes. Mas eu estou muito feliz de fazer parte desse momento onde instituições tão grandes e com tanto poder, sob alguns aspectos, decidiram voltar seu foco para a Amazônia. Obrigada, Denis. Obrigada, Macaulay. Obrigada, Márcia. Foi um prazer dividir esse quadro com vocês e discutir um tema tão importante, que é o foco nas pessoas. Acho que temos muitos desafios pela frente. Acho que estamos mais preparados após um ano aqui mergulhando, né, no universo da Amazônia. E com certeza... soluções não passam sem a gente pensar em manter a riqueza na floresta, sem a gente pensar nos povos da floresta. Então, eu queria super agradecer e dizer que foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês hoje. E com isso, gente, a gente encerra o nosso painel. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Luciana, pela excelente conversa, por esse painel maravilhoso. E você que está nos assistindo, se quiser nos contar o que achou desse painel, já sabe, basta fotografar o QR Code aqui na tela para acessar o formulário. André, estamos terminando a live especial do Plano Amazônia. Para você, qual que foi a principal mensagem do dia? Impossível dizer uma principal mensagem, né? Quer dizer, acho que a gente teve uma tarde extremamente intensa, rica em ideias. A gente falou de economia ou de bioeconomia e, enfim, com o Ricardo, com o Chico, com a Denise, demonstrando claramente que... Gostei muito de uma frase do Ricardo, que ele fala que bioeconomia não é um setor
não é um aspecto da economia, é uma lógica nova, é um conjunto ético, de valores éticos que vão direcionar o futuro. Né? Denise trouxe um exemplo concreto de escala, que é a Natura. Né? Enfim, eu acho que teve né, o Chico colocou uma coisa importante, que eu acho que é a irreparabilidade da perda da biodiversidade e a necessidade, a premessa da gente agir. Então a gente falou de economia, a gente falou de conservação, então o Saulo deixou claro que o potencial que a gente tem ainda inexplorado nos negócios da Amazônia, com o estudo que ele nos trouxe. Quer dizer, a Ana Paula, né, falou de uma folha, entende, que é o jaborandi, e essa uma folha gerou todo um conjunto de benefícios para uma comunidade. Você imagina né, bilhões e bilhões e trilhões de folhas que a Amazônia tem, toda aquela biodiversidade, as milhares de plantas que a gente conhece e as dezenas de milhares de plantas que a gente não conhece da Amazônia, como podem trazer prosperidade. Ou seja, né, foi um aprendizado sobre a conservação e a necessidade da conservação da Amazônia. Ulisses também com experiência prática, assim como o Macaulay, quer dizer, empreendedores nessa dificuldade, nesse desafio todo. Esse painel final, né, o Denis sempre inspirador, falando das pessoas, da necessidade de cuidar do cérebro. Está certíssimo, Denis, ou seja, a gente tem que manejar bem esse supercomputador, né, como o Denis colocou, que é enfim, a Amazônia. Eu me coloco na posição do Denis, quer dizer, ou seja, se eu me colocar na frente de um supercomputador, não vou saber o que fazer. Então, os cérebros têm que ser trabalhados, né, para a gente cuidar. A sensibilidade da Márcia, entende? A fala dela, do pai dela, aliás, ouça o rio, ouça a floresta, aprenda com a floresta, aprenda com o rio. Ou seja, eu acho que foi uma tarde extremamente inspiradora, rica, tá? E, em resumo, eu acho que tem né, qual que é a síntese, assim, para mim, sabe, Yara? Enfim, cuidar e empreender da Amazônia, cuidar e empreender na Amazônia, não é só um negócio para o Brasil, não é só uma oportunidade de desenvolvimento, é muito mais do que isso. É um paradigma novo, a Amazônia tem o potencial de ensinar a nós, humanos, e aqui eu falo do planeta inteiro, um novo modelo de se relacionar, humanos e natureza. Tá? Esse modelo que nos trouxe até agora, que eu costumo chamar de modelo expansionista, tá? Quer dizer, que a gente veio ocupando espaço, só de imaginar que há 250 mil anos nós éramos 10 mil homo sapiens sapiens que viviam em um lugar da África. Hoje nós somos quase 8 bilhões esparramados por literalmente todos os cantos do planeta. Isso é um caso de sucesso dessa espécie, mas veio junto com alguns problemas, né? Muita degradação ambiental, muita desigualdade social. E talvez a Amazônia, e o cuidar da Amazônia, e o empreender na Amazônia, e o desenvolver a Amazônia, nos ensine um pouco a frear esse ímpeto expansionista e mudar um pouco esse paradigma. Então, eu acho que a responsabilidade que nós, enquanto brasileiros e guardiões da Amazônia, em alguma dimensão, temos em relação à humanidade, acho que é muito grande. Então, a Amazônia, bem cuidada, ela tem a nos ensinar muito. E eu acho que, mais uma vez, voltando ao nosso primeiro painel, que tivemos aí o privilégio de ter, né, o Otávio, o Milton e o Sérgio conversando conosco, esse Plano Amazônia tem uma responsabilidade muito grande. Eu falava agora há pouco com a Carol do Santander, e ela me falando, puxa, agora nós estamos lascados. Eu falei, estamos mesmo, Carol, porque esse negócio não pode parar. Ou seja, agora a gente entrou, né, o trem saiu da estação, os 3 maiores bancos privados do Brasil e algumas das maiores instituições financeiras do mundo agora estão assim, de forma embrionária, de forma muito, muito forte, ligadas ao futuro da Amazônia. Então agora nós temos que continuar nessa jornada. Foi uma tarde riquíssima, Yara, eu tenho certeza que você aproveitou muito. Tá? Eu estou saindo daqui encantado, eu estou saindo daqui estimulado, energizado para continuar nessa jornada. E aprender, e trocar, e construir cada vez mais para uma Amazônia saudável, uma Amazônia sustentável, uma Amazônia que ensine os humanos algumas lições que a gente está precisando de aprender. Foi um prazer estar aqui com você hoje também, Yara. Um luxo. Muito obrigado. Prazer foi todo meu. Eu super concordo com as suas colocações. Fiquei profundamente tocada com muitas falas também, com todas as falas, na verdade. E com esse momento que a gente está vivendo, né? De ter um reconhecimento diferente para o potencial bioeconômico da Amazônia. E, assim, para mim, a mensagem principal desse evento é o seguinte. Que a bioeconomia é viável do ponto de vista dos 3 principais bancos privados no Brasil. A bioeconomia é viável do ponto de vista de negócios.
Ou seja, não é, como eu tenho certeza que você já ouviu isso ao longo da sua carreira, né, super reconhecido, super importante para a nossa causa, que não é meramente uma ideologia, né, não é uma utopia. O fato de que os 3 principais bancos privados do Brasil estão envolvidos nessa agenda mostra que a gente tem boas oportunidades de geração de riqueza nelas, né, boas oportunidades de desenvolvimento justo para a região, boas possibilidades de futuro. Afinal, se não fosse um bom negócio, não teria o envolvimento de todos esses bancos, né? E eu acho importante também ressaltar que se hoje a gente tem a possibilidade de desenvolver o potencial bioeconômico do nosso país, isso em muito se deve ao preço pago pelas comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas da Amazônia. Tantas pessoas, né, como Chico Mendes, Maria do Espírito Santo, o Zé Castanha, pagaram inclusive com a sua própria vida, através da defesa das florestas nos conflitos fundiários por territórios. E essa situação precisa ficar no passado da nossa região. Não é possível ter um ambiente de negócios avançado em uma região onde os grupos tradicionais enfrentam as maiores dificuldades e justamente eles que são os mais eficientes na proteção do ativo mais valioso da bioeconomia, que é a floresta. E isso ainda é mais grave num cenário de mudanças climáticas e eventos extremos, como a gente estava conversando ali ainda agora, onde esses que fazem as maiores contribuições para a defesa dos ativos florestais também são os que sofrem os maiores prejuízos. Mas eu acredito que essa ponte direta entre os inovadores locais da Amazônia, os nossos empreendedores, as nossas lideranças, os nossos intelectuais orgânicos, existir essa ponte para que essa riqueza toda interaja com instituições financeiras de tamanha relevância, é um grande caminho para começar a superar essas dificuldades. A Amazônia é um lugar lindo, cheio de talento, de vida, fundamental para o equilíbrio ecológico do mundo inteiro. E o meu convite para todo mundo que está nos escutando é: vamos cuidar desse tesouro, vamos ser parceiros do nosso povo de lá. Esse é o convite que eu faço para os investidores, os empresários, cientistas, ativistas e parceiros que nos escutam hoje. E aos presidentes dos bancos e aos membros do Conselho da Plano Amazônia e suas equipes, eu deixo o meu muito obrigada e os melhores votos de sucesso nessa importante iniciativa. E, bom, com isso chegamos ao fim do nosso encontro. Muito obrigada, André, por tudo, por essa tarde maravilhosa. E quero agradecer mais uma vez a todos os participantes dos painéis e a todos os moderadores. Boa noite, até a próxima.